Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a segunda parte da primeira aula introdutória, né? Da aula de sistemática e filogenia. Na verdade, essa é a segunda aula, né? A primeira aula é a introdução à biologia. E agora a gente vai falar sobre filogenia. E filogenia é um assunto muito importante para mim, porque é o que eu trabalhei no meu mestrado e no meu doutorado, tá? Bom, o que é filogenia? Filogenia é uma forma de representar as relações entre os animais. E a maneira correta de fazer isso é por meio de uma coisa que a gente chama de árvore filogenética. Peraí. Árvore filogenética, tá? Que são aqueles esqueminhas assim que vocês talvez já tenham visto. Beleza? Filogenia são então esquemas que representam a história das linhagens dos organismos vivos. Esta é a primeira árvore filogenética. Isso aqui é um caderno de anotações do Darwin, em que ele faz justamente mostra primeiro a primeira ideia de filogenia, tá? Então, aqui as relações entre os grupos, um grupo D, um grupo B, um grupo C, e aqui um grupo A, todos eles com um ancestral comum. E isso aqui já foi usado em camiseta, tal. Então, como ele pensava a evolução dos organismos na época em que ele estava escrevendo lá o livro dele sobre evolução, né? A evolução das espécies. Bom, isto aqui é uma árvore filogenética. Essa é a árvore filogenética dos animais, tá vendo aqui, ó, animalia, tá? Então, isso aqui demonstra que todos eles têm uma origem comum, um ancestral em comum. Essa parte aqui a gente chama de raiz, tá? Aqui, nos terminais, esses caras são os terminais, estão os organismos do momento presente e a gente pode representar na árvore, inclusive, fósseis, tá? Esta árvore não tem fósseis representados, mas a gente pode representar fósseis. E cada grupo de animais vai ter seu ancestral em comum e um grupo de animais aqui. E ele recebe um nome. Esses daqui são os deuterostomados, tá? Esses conceitos são todos muito importantes. Então, quais são os pressupostos principais numa filogenia bonita assim? Todo grupo de organismos vivos compartilha um ancestral em comum. Eu posso falar da vida como um todo, compartilha um ancestral em comum, mas eu também posso dizer que as borboletas, aqui são uma árvore de todas as borboletas, compartilham um único ancestral em comum, certo? Qualquer modificação que ocorre nessa linhagem, a linhagem das borboletas, por exemplo, a gente vai chamar isso de novidade evolutiva. Essas novidades evolutivas vão ser, então, compartilhadas por todo mundo daquele grupo em que ocorreu. Então, qual é a novidade evolutiva das borboletas? É o formato da antena. Esse formato da antena surgiu aqui atrás e é compartilhado por todas as borboletas, tá bom? Então, modificações que ocorreram no ancestral ou novidades evolutivas são compartilhadas por todos os seus descendentes e, portanto, elas podem ser usadas como evidência do parentesco ou evidência de um passado em comum. Bom, como é que a gente faz essa representação gráfica? Então, a gente faz a representação assim, ó. A gente tem isso aqui chama cladograma, que são uma representação gráfica. O clado é o que a gente chama de ramo, então isso aqui é um ramo e isso aqui também é um ramo, tá? Ele vai incluir um grupo de organismos que estão originados de um mesmo ancestral em comum. Aí aqui aquelas coisas que eu estava falando, ó, você tem a raiz, os nós, que são os ancestrais, e os clados. Cada clado vai ter o seu nó ou nodo. Este clado, que eu vou chamar de A, tem este ancestral aqui, este nó aqui. Ele é ancestral comum desses dois organismos. E esse clado aqui, que eu vou chamar de B, tem este ancestral em comum. E ele inclui esses três organismos aqui. O organismo 1, o organismo 2 e o organismo 3, ok? Eu posso representar árvores de formas muito diferentes. Eu posso representar a árvore assim, em círculo, como aquela que eu mostrei das borboletas, neste formatinho aqui, 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 aqui. Todas essas árvores são exatamente iguais. Essa daqui formam triângulos, essa forma uns quadradinhos, essas são arredondadas. E essa aqui é um formato mais diferente, mais dificilzinho de interpretar. Mas todos eles representam as mesmas relações, ó. E é mais próximo de D. Aqui, ó lá, E é mais próximo de D. F é mais próximo de C. A mesma coisa aqui, tá vendo? Aí, ó.
F e C. F e C e F e C. E BFC forma um ramo, aqui também, ó, BFC forma um ramo, um clado, BFC, 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 BFC. Todos esses se juntam com E e D, aqui, ó, juntando-se com E e D, e o A fica por fora, tá vendo aqui? Eles se juntam aqui, ó, e o A fica pra fora, tá? E todo mundo junto, a raiz inclui também esse grupão grande e o A. Bom, as árvores também têm tempo, isso é uma coisa legal. Então, a gente pode pensar que as árvores têm tempo, por quê? Se esse cara é o ancestral e esses caras são os terminais e eles existem no momento atual, existe um tempo. Então, esse é o tempo do ancestral e esses são o tempo dos seres vivos presentes, né? Do presente. Você pode ter aqui, por exemplo, um fóssil, mas o fóssil ele tem que estar no passado. Árvores que estão de pé têm o tempo que corre nesse sentido, certo? Então, o tempo está aqui. Árvores que estão deitadas têm o tempo que corre nesse sentido, sempre do nó ou da raiz para os terminais, que estão nas pontas e são os organismos do presente. Certo? Bom, filogenias utilizam, então, novidades evolutivas em comum entre os grupos para estabelecer suas relações de parentesco. E para isso, a gente usa um conceito que é chamado de homologia, e vocês talvez já tenham escutado, tá? É através dessas homologias que a gente consegue estabelecer relações tão lindas assim, como as relações entre essa árvore de borboletas lindas, que são as borboletas do meu doutorado. Olha como elas são lindas, elas são maravilhosas, certo? Fazer árvorezinhas e contar a história desses grupos é muito legal. Bom, e o que é homologia? A gente sabe que duas estruturas, tá? Tô falando de características dos organismos, mas eu posso estar falando do DNA também. São homólogas quando elas derivam da mesma estrutura no ancestral. Então, digamos, se eu for pensar na minha mão e a pata de um cachorro, eu sei que elas são homólogas porque elas derivam da mesma estrutura no nosso ancestral, que era um tetrápodo, certo? Um organismo com 4 patas. Bom, homologia não é uma coisa que a gente pode observar diretamente, porque eu não consigo voltar no passado, eu não tenho máquina do tempo para saber se aquela estrutura estava mesmo no ancestral. Então, eu infiro que ela estava no ancestral. E como? Como que eu faço isso? Né? A gente vai falar sobre como que eu faço isso. O que não é homologia? Às vezes o pessoal fala como analogia. Não usem esse termo está muito errado. A analogia ou a não homologia é uma falsa homologia, algo que parece que é, mas não é uma homologia. Se a gente for pensar em asas, a gente olha a asa dos insetos, né? E uma asa de um morcego, por exemplo, elas não são homólogas, porque os ancestrais comuns desses organismos não tinham asas. As asas surgiram muito tempo depois. O ancestral em comum dos organismos está muito no passado, ele não tinha asa, tá? Então, elas surgiram de formas independentes, tá? Então, vamos pensar, então, por exemplo, essa manchinha, ela é homóloga a esta manchinha? Que é homóloga a esta manchinha? Ou esta? Ou esta? Como é que eu sei isso? Como eu descubro? Bom, eu tenho algumas formas de inferir isso. Primeiro, é a mesma estrutura, que a gente pode estar falando de estrutura interna aqui. Quando a gente olha para as patas dianteiras de todos os vertebrados, né, de todos os tetrápoda especificamente, a gente está falando de homologia por quê? Porque este osso está sempre nessa posição e é sempre um nessa posição, ó lá, um osso. Depois, na próxima posição, a gente vê sempre 2 ossos, sempre 2, sempre 2, 2 ossos, 2, cadê? 2 ossos, tem um outro pequenininho aqui. Aqui tem 2 ossos também, eles estão meio fundidos, mas dá pra ver 2 ossos. E depois a gente tem os dígitos que estão aqui, ó lá, aqui tem dígitos também. A gente tem uma redução, aqui só tem 2 dígitos, um grandão e um pequenininho. Ó os dígitos aqui. Ó os dígitos aqui. Os dígitos aqui viraram uma asa e aqui também temos redução. Temos menos dígitos, mas também temos dígitos.
que isso aqui mostra? Isso aqui evidencia uma história em comum, tá? Porque a posição relativa dos ossos é a mesma. E, na verdade, além da posição, a sua função também é a mesma, é muito parecida. Bom, a gente tem forma parecida, mesma posição relativa, então a gente está olhando para a anatomia. E a gente pode olhar o desenvolvimento desses organismos. A gente pode olhar o embriãozinho e ver como é que se originam essas estruturas. Elas se originam a partir da mesma região no embrião? Elas se originam a partir dos mesmos genes no embrião? Hoje a gente está falando em homologia no nível genético. Quando a gente olha para as manchinhas das borboletas, a gente vê que nessa família de borboletas, essa série de manchas que aparecem nessa região aqui são sempre homólogas, tá? E você tem, inclusive, os mesmos genes se expressando nesse ponto. E esta daqui tá sempre na mesma posição, ela deveria estar por aqui, tá? Que a gente olha isso pelas veinhas das asas. Então, aí eu consigo estabelecer a homologia entre esse ocelo, a gente chama esse olhinho, e esse olhinho aqui. E aqui eu sei que houve uma perda desse olhinho. Ele deveria estar ali. A posição é essa, mas ele não tá. Tá? Ele não tá aqui, beleza? Essas três coisas vão, então, indicar um parentesco por meio de características que foram herdadas de um mesmo ancestral em comum. Bom, então, para definir a homologia, a gente usa, então, estrutura interna, mesma forma ou forma parecida. A gente pode usar também a posição relativa. Então, a posição relativa dos diferentes dígitos aqui, por exemplo, olha lá. Esse aqui é o membro anterior de uma rã, esse aqui é um lagarto, aqui uma ave, um humano, um gato, uma baleia e um morcego, tá vendo? E a posição, ó, o número de estruturas, a posição, estão todos aqui. Às vezes há uma redução, mas você tem estruturas vestigiais aqui que mostram que houve uma redução, tá? Bom, quando você olha desenvolvimento também, então isso aqui é um peixe, uma salamandra, uma tartaruga, uma galinha, um porquinho, aqui o coelho, o humano, e esse aqui é um filhote de vaquinha, tá? Um bezerro. Então, você imagina que você olha a sequência do desenvolvimento e você vê que os membros anteriores, eles estão se desenvolvendo mais ou menos na mesma posição e ao mesmo tempo, tá? Num determinado momento do desenvolvimento de cada um deles. Então, quais são as conclusões que a gente pode tirar dessa aula? A filogenia é um esquema, sempre é um esquema e sempre é uma hipótese, tá? Nunca é uma coisa definitiva. Ela é comparativa, ela se baseia na biologia comparada, então a gente primeiro precisa estabelecer as homologias para depois conseguir uma árvore bonita assim. Ela vai representar o quê? A história evolutiva e, portanto, também as relações de parentesco de grupos de seres vivos. Ela também é um dos pilares para a compreensão da evolução e para a definição de outras homologias. Olha que legal. A sistemática filogenética, né? Que essa área da sistemática que trabalha a filogenia, se tornou hoje a melhor maneira de compreender o mundo biológico. E é por causa disso que todas as aulas que eu vou passar para vocês daqui para frente vão ser baseadas em filogenia e sistemática, tá? Eu sou muito focada nisso, até porque isso foi meu trabalho, esse daqui também é um trabalho meu, ao longo do meu mestrado, meu doutorado, e eu acho importantíssimo que vocês consigam compreender filogenias. Cai no vestibular, às vezes, mas é mais uma questão de compreender como ocorre a evolução e a conexão entre diversidade e evolução. Isso aqui foi um trabalhinho que a gente fez mostrando que essa espécie aqui, que é uma espécie ameaçada de extinção, e aí a gente fala um pouquinho sobre a questão de ameaça, ela, na verdade, isso aqui estava num gênero sozinho, né? Isso aqui era considerado um outro gênero, chamava Niródia. Ela, na verdade, nada mais é do que uma retus. Ela tá no meio das outras retus, que são essas borboletas que tem esse rabinho bonitinho aqui, tá bom? Então, essa é a minha intenção nessa aula, vocês entenderem o que é uma filogenia, compreenderem como é que se lê uma árvore dessas, então o ancestral comum de todo mundo tá aqui. Por isso que eu sei
Aqui tem um outro ancestral comum, ó. Aqui tem retos, aqui tem retos, aqui tem retos, aqui tem retos. Como o ancestral comum de todo mundo tá aqui e o bicho que eu tô trabalhando tá aqui, ele tá dentro do gênero retos, então ele é um retos, tá? E aqui a gente tem outros gêneros para comparar. Então, como é que eu leio? Onde que tá o tempo? Quem é o ancestral? Quem tá nas pontas? Isso é importante. Para vocês conseguirem entender isso melhor, eu recomendo fortemente esse material aqui. Eu vou colocar o link em cima, tá bom? É um material de um site que eu adoro, que chama Khan Academy. Eles têm um material muito bom sobre evolução, tá? Evolução, sobre a filogenia. Eu gosto muito desse material deles de leitura de árvores. E eles têm esse exercício aqui que eu acho um exercício muito legal, em que você compara diferentes organismos, tá? Diferentes animais aqui, todos vertebrados, as suas características e tenta construir uma árvore. E eu gostaria que vocês tentassem fazer esse exercício de tentar construir uma árvore usando essas características aqui. Esse exercício tá aqui, ó. Último link. Vou colocar aqui também, tá bom? Para vocês fazerem. E depois a gente resolve juntos numa próxima aula, combinado? Então, um abraço, até a próxima.